Bom, vamos direto ao ponto. A gente vai mergulhar agora mesmo nesta análise e desconstruir de forma totalmente imparcial os argumentos e toda aquela estrutura intelectual que aparece na transcrição de Olavo de Carvalho. É um material denso que gera um debate enorme, mas a nossa ideia aqui é guiar todo mundo por cada conceito, bebendo direto da fonte, sem tomar partido. E olha só a ironia logo de cara. Temos aqui um paradoxo muito interessante. Uma figura que a opinião pública rotulou massivamente como o grande líder da direita brasileira simplesmente rejeita de forma explícita e com bastante ênfase o título de ideólogo. Ele diz basicamente que se acham que ele é um ideólogo, é sinal de que não sabem o que a palavra significa. Para a gente entender essa visão de mundo de forma objetiva, dividimos essa explicação em 4 partes fundamentais. 1. O paradoxo do ideólogo. 2. A crítica intelectual. 3. A filosofia do contraste. E 4. A reação cultural. Começando então pela parte 1, o paradoxo do ideólogo. A grande questão aqui é que, segundo ele, os críticos só conseguem enxergar a verdade através das lentes superfocadas do ativismo partidário. E é exatamente por causa desse filtro que acabam colocando nele esse rótulo de líder político. Só que, em contrapartida, ele se autodeclara um pensador independente, sem afiliação partidária, que não está liderando protesto nenhum e que só está, nas próprias palavras dele, tentando ajudar. Aí é que a coisa fica interessante. Para ele, a definição de um ideólogo é super específica. É alguém cujo único critério de verdade é aquilo que favorece o próprio partido, mesmo que seja literalmente uma mentira. Então, ao colocar as coisas nesses termos, ele cria uma distância enorme e tira o próprio trabalho intelectual dessa arena de ativismo político moderno. O que nos leva à parte 2, a crítica intelectual. De acordo com o texto, qualquer debate intelectual de verdade precisa de uma metodologia rigorosa. É tipo um passo a passo. Primeiro, ler a obra completa do autor, depois, fazer anotações detalhadas para achar as conexões lógicas e só então entender de verdade o pensamento antes de abrir a boca para falar. A alegação dele é que os críticos da atualidade simplesmente pulam tudo isso. E para mostrar essa diferença, ele faz uma comparação gritante. Ele conta que para criticar uma oponente declarada, como Marilena Chaui, ele leu 10 livros dela, inclusive um manuscrito antes de ser publicado. Do outro lado, o método dos críticos se resumiria a ler um único post de Facebook e já sair reclamando. A disparidade na visão dele é gigantesca. Para ilustrar esse ponto, a transcrição traz exemplos bem específicos, como o do analista político Fábio Osterman. Ele conta a anedota de que foi procurar a bibliografia desse analista em um sebo virtual e, adivinha, 0 resultados. A mensagem aqui é super direta, a de que os detratores não têm sequer a bagagem literária mínima para tentar criticá-lo. E a crítica não para no indivíduo, vai lá para o nível institucional. Ele menciona um dicionário crítico do pensamento da direita, uma obra assinada por 140 professores universitários. Só que tem um detalhe, eles excluíram completamente conservadores importantíssimos como Roger Scruton e Roger Kimball. Em vez disso, segundo a narrativa do autor, colocaram lá o que ele chamou de meia dúzia de nazistas. 10.000. Esse é o número de patrocinadores, entre oficiais e privados, que essa obra teve. Ele usa esse número impressionante para fazer uma denúncia bem dura. A lógica dele é que o meio acadêmico não é só tendencioso. Essas instituições estariam, na verdade, torrando dinheiro público e recursos para produzir o que ele considera ser uma fraude intelectual. Vamos agora para a parte 3 da nossa explicação. A filosofia do contraste. Aqui a gente entra no verdadeiro motor filosófico desta análise. Ele defende que trazer livros de direita para o Brasil não foi para empurrar uma agenda política, mas sim para suprir uma necessidade básica da nossa cognição. Nas palavras dele, a cabeça humana não é como a cabeça divina. Nós precisamos pensar por contraste. Uma coisa simplesmente não faz sentido se não tivermos o oposto ali do lado para comparar. E a base para isso vem da equação dialética do filósofo Julián Marías. Pensa assim, a tese inicial, A é A, não é o bastante para a mente processar a verdade. A gente precisa daquele atrito, da antítese, não é B, para que o cérebro consiga finalmente chegar à síntese, I sim, C. É basicamente a prova estrutural de que a verdade requer uma ideia conflitante.
O argumento fica ainda mais forte com o princípio de Benedetto Croce. O texto diz que, para entender qualquer filósofo, a gente tem que saber contra quem ele estava brigando intelectualmente. O ponto central é que se a gente apresenta uma ideia, mas não apresenta o contraponto, ela literalmente perde o sentido, fica um vazio. Para deixar isso super claro, a gente encontra uma metáfora visual brilhante. Imagina um desenho. Ele só é visível por causa daquele contraste forte da linha escura com o papel em branco, certo? É a mesmíssima coisa com a mente humana. Sem a página em branco, não tem desenho. Sem a oposição de ideias, não tem pensamento claro. Tem que ter o atrito. O que nos leva à nossa última parte, a reação cultural. A afirmação do texto é que, durante uns bons 40 anos, as principais instituições brasileiras, como universidades, grandes livrarias e jornais, foram totalmente dominadas por um único lado, o discurso de esquerda. E, segundo essa fonte, essa hegemonia de décadas criou um vácuo muito perigoso. Sem contraste nenhum, as próprias ideias de esquerda acabaram perdendo o sentido para a população no geral. E aí bate aquela dúvida natural. Se ele diz com todas as letras que não quer construir movimento político nenhum, qual é, no fim das contas, o grande objetivo de introduzir toda essa literatura oposta no país? A resposta é bem direta. Ele argumenta que simplesmente expôs uma realidade que já estava ali, meio que latente na sociedade, mas que andava escondida. Ele frisa que não escreveu uma vírgula com a intenção de criar ativismo. A lógica dele é que a mudança que vimos no país foi, na verdade, uma rejeição totalmente orgânica e inevitável do público contra um monopólio de ideias que já tinha perdido o sentido. E para provar que a motivação seria puramente o equilíbrio intelectual, olha que cenário hipotético curioso ele propõe. Ele garante que, se o país fosse dominado por um regime calvinista super rigoroso, que tivesse banido a literatura de esquerda, ele teria feito a mesmíssima coisa, começaria a introduzir livros esquerdistas no país. O objetivo final é sempre e unicamente restaurar a balança. Então, para fechar nessa análise de hoje, deixamos uma reflexão daquelas para pensar depois. Expor um cenário intelectual dominado por um lado só faz da pessoa automaticamente um ideólogo? Ou será que ela está agindo apenas como um catalisador para uma reação que já era inevitável na mente humana, que precisa do contraste para funcionar? A fronteira entre a crítica intelectual e a liderança política é realmente fascinante, e compreender a origem desses argumentos direto da fonte é o primeiro grande passo para a gente entender o cenário cultural de hoje. Foi excelente mergulhar nisso tudo com a gente. Até nossa próxima análise.